Fala galera, boa noite a todos. Prazer inenarrável estar aqui com vocês. Vamos começar nossa live do Estudo Isquímia. Muita gente me pediu essa live, então tá aí a live sobre o Estudo Isquímia. Vamos debater esse artigo importantíssimo que foi publicado em 2019. Esse estudo, o Isquímia, eu vejo muita gente falando bobagem sobre esse estudo aí. É um estudo importantíssimo, é o maior trial de DAC crônica que nós temos, é um trial importantíssimo, mas a gente tem que saber utilizar as informações desse trial para nossa prática clínica, né? A gente não pode ser... Eu vejo algumas pessoas falando assim, não tem benefício, não vamos mandar o paciente para cateterismo. Não é assim, galera, não é assim. A gente precisa utilizar as informações benéficas que o trial traz para a gente, conhecendo todas as limitações do estudo. Não é um estudo perfeito, é um estudo que tem suas limitações. Primeiramente é o nosso gap, né, de informação. Toda vez que a gente apresenta um trabalho, a gente tenta apresentar qual é o gap. Então, o que a gente sabia antes do estudo Isquímia? Todos os estudos que tentaram comparar a angioplastia com a terapia médica em pacientes com DAC obstrutiva, né, e isquemia, né, esse aqui é uma meta-análise que utilizou vários estudos clássicos, estudo MAS2, estudo CURAD, se você não leu, são estudos obrigatórios para o cardiologista, estudo BARI 2D, estudo FAME, então são estudos clássicos de DAC crônica, né, que compararam estratégia de revascularização versus tratamento clínico em pacientes com DAC crônico. Claro que utilizaram critérios um pouquinho diferentes. A isquemia não era obrigatória nesses estudos, então, mas de qualquer forma você observa que, se você analisar todos os estudos, não consegue demonstrar nenhum benefício, nem mortalidade, nem infarto não fatal, né, que quando a gente compara infarto não fatal. Quando a gente fala em revascularização não planejada, aqui a gente consegue ver algum grau de benefício que favorece a angioplastia, e do ponto de vista de angina, o estudo FAME mostrou benefício em redução de angina. Mas são resultados relativamente pobres quando a gente analisa essa população comparando a angioplastia com a terapia médica. E surge aquela pergunta, por que os pacientes, por que a gente tem dificuldade de demonstrar um benefício de sobrevivência na revascularização em pacientes com síndrome crônica? Então, existe esse paradigma aqui que o paciente que tem uma obstrução severa, aquele paciente que tem 80%, 90% de obstrução, esse paciente, ele costuma ter o quê? Ele costuma ter angina e é uma placa mais calcificada, uma placa fibrótica, é uma placa que não rompe. E é por isso que esse paciente, teoricamente, ele não evolui para um quadro clínico compatível com síndrome coronariana aguda. É uma capa que é pouco lipídica, muito fibrótica, muito cálcio. Já o paciente que tem obstrução mais leve, né, é aquele paciente que não costuma ter angina e é aquela placa que é mais fácil de romper. É aquela placa que a gente chama de placa vulnerável. São obstruções menores, placas excêntricas que estão cheias de lipídio com uma capa fibrosa mais fina. E como essa capa aqui, olha só como é fininho aqui, muita gordura, capa fibrosa. Aqui eu tenho uma capa mais densa, uma capa mais grossa. Então, esse cenário aqui parece ser um cenário muito mais propício para o surgimento de síndrome coronariana aguda, infarto agudo, angina estável e morte súbita, né? Então, por isso existe essa teoria desse tipo de paciente evoluir menos para eventos coronarianos. Alguns trabalhos observacionais, aqui é um estudo antigo, né, de 2003, alguns estudos observacionais mostraram que pode ter uma associação de menor risco de morte cardiovascular somente se eu tiver uma isquemia superior a 10%. Isso aqui eu aprendi na época de faculdade, na época de residência. A gente aprendia, se a isquemia for superior a 10%, tem que fazer a revascularização. Colega da Jamaica aí, seja bem-vindo, meu amigo. Então, nesse grupo aí, foi identificado que poderia realmente, claro que é um estudo observacional, um estudo que não é capaz de trazer, é apenas um estudo que pode gerar hipótese, ele não traz nenhum dado afirmativo, mas foi assim que a gente aprendia, né? Antigamente um estudo com 10 mil pessoas, estudo observacional, mas com 10 mil pessoas. Então a gente aprendia que isquemia acima de 10% tem que revascularizar, era isso que eu aprendi na época da faculdade. E aí surge a questão principal desse estudo, né? Em pacientes estáveis, com isquemia pelo menos moderada em um teste de estresse, há benefício adicionar cateterismo cardíaco e, se possível, revascularização à terapia médica ideal? É que a gente chega para você no consultório
O paciente, você está apresentando algum quadro de dor torácica, você pede um teste provocativo, um teste funcional e vem lá cheio de isquemia. O que eu faço com esse doente? Então, a pergunta principal desse estudo é: o que eu vou fazer com esse doente? Então, foi esse o design do estudo isquímia, onde o paciente ele teve documentação de algum grau de isquemia, né? Ou através do ecocardiograma sob estresse, através da medicina nuclear, cintilografia, ressonância magnética e através do teste ergométrico. O teste ergométrico, numa fase inicial do estudo isquímia, ele não estava previsto, mas como estava com dificuldade de inclusão de pacientes, eles tiveram que incluir esse critério aqui. Que, na minha visão, é um critério ruim, porque a gente sabe que o teste ergométrico ele tem muito falso positivo. De todos os testes que nós podemos utilizar para diagnóstico de isquemia, o teste ergométrico é o pior de todos, né? É o pior de todos. Claro que existem algumas características que são muito típicas de isquemia, né? Só que nem todas. A gente sabe que a sensibilidade e especificidade do método é pior. Todos os doentes, né, que foram randomizados, pacientes que cumpriram os critérios iniciais, né, isso aqui é só um resumo do trial, a gente vai falar com mais detalhes sobre o trial. Esses pacientes, eles foram, a maioria deles, não todos, né, foram direcionados para a realização de uma angiotomografia de coronárias, cujo principal objetivo foi descartar lesões mais graves proximais, por exemplo, lesão de tronco de coronária esquerda, por exemplo, e descartar alguns falsos positivos, que às vezes o paciente realmente ele poderia não ter nenhuma lesão, ele faz angio-TC e não tinha lesão nenhuma. Então não tem sentido eu seguir com esse paciente no nosso estudo, zero sentido. Beleza? E a partir do momento que o paciente ele cumpre os pré-requisitos iniciais, aí sim esse paciente era randomizado para uma estratégia conservadora, onde eu ia optar por tratamento clínico exclusivo, medicação, estatina, atividade física, mudança de estilo de vida, ou tratamento invasivo, onde além do tratamento clínico eu adicionaria o estudo invasivo, com possibilidade de revascularização. Beleza? Então, tinha lá o paciente estável com a moderada ou isquemia severa. Quem determinava essa isquemia, quem era? É o centro que estava incluindo o doente. Você chegou lá, você chegou no hospital, digamos que o seu hospital lá era um hospital recrutador. O paciente fez o exame. O exame ele deu uma isquemia moderada. O colega que fez o exame, isquemia moderada. Então ele cumpriu o critério para entrar no meu estudo. Então incluiu o doente no estudo. Só que todos esses exames eles foram reavaliados para um segundo centro, né, para avaliar se realmente essa isquemia era moderada de fato ou não. Então poderia acontecer, por exemplo, um paciente que inicialmente foi caracterizado como uma isquemia moderada, chega lá no centro, não, essa isquemia é leve, não é isquemia moderada não. E realmente isso aconteceu no estudo. Então isso é importante saber que para inclusão no estudo, determinada onde? Determinada pelo centro de inclusão. E aí, os pacientes, na grande maioria das vezes, eram encaminhados para o quê? Para a realização de uma angiotomografia de coronárias, onde grande parte dos pesquisadores eram cegos e o paciente também era cego, né? Só um centro que tinha acesso a essas informações. Qual o paciente que não precisava fazer angiotomografia de coronárias? O paciente que tinha clearance entre 30 e 60, ou paciente com anatomia previamente definida. O paciente às vezes já tinha um CAT prévio realizado por algum motivo, então esse paciente ele poderia pular essa etapa da realização da angiotomografia de coronárias. Se não tivesse nenhum laboratório para analisar a anatomia, o paciente era considerado como falência de screening. Se eu tivesse um laboratório para realizar a anatomia, para fazer realmente a coronariografia, né, se tivesse uma hemodinâmica, o paciente era randomizado. E o paciente é randomizado, como eu já falei para vocês, ou para a estratégia invasiva ou para a estratégia conservadora. Desfecho primário do estudo. Tempo para morte cardiovascular. Olha só, o desfecho primário é um desfecho composto. É um desfecho composto. Então, essa sopa de letrinhas. O que significa um desfecho primário composto? Quem já viu minhas lives sabe que eu sempre falo isso. Desfecho composto é o seguinte: eu tenho tudo isso aqui. Se acontecer um evento desse, pontua para desfecho primário. Tá? E quando eu faço meu cálculo amostral, geralmente, claro que tem estudos que não utilizam essa forma, mas em geral, quando eu faço meu cálculo amostral, eu faço o cálculo amostral para a ocorrência de desfecho primário, certo? Eu pego um estudo prévio,
eu tô achando que nesse estudo aqui, ou então um estudo prévio, ó, já fiz um estudo que utilizou esse mesmo desfecho primário e aconteceu 15% de eventos no grupo de estratégia conservadora. Beleza. Eu tô achando que se fizer angioplastia eu vou reduzir em 15% o risco do primeiro evento. Então, a partir desse detalhe aqui, eu tô achando que eu tenho 15% e eu quero reduzir 15%, que eu faço o cálculo amostral. Eu coloco no aplicativo lá, ele vai fazer o cálculo, ó, tu tem que randomizar tantos doentes. Só que quanto mais desfecho primário eu incluo, o que acontece? Eu aumento a ocorrência de eventos. Aumentando a ocorrência de eventos, né, eu consigo reduzir meu tamanho amostral. Tá certo? Porque se, por exemplo, eu estou numa situação que eu quero captar, acontece só 5%, isso acontece muito no estudo de hipertensão, por exemplo. No estudo de hipertensão não acontece nada. O paciente fica sendo randomizado, não acontece nada, o doente demora para acontecer alguma coisa. Então acontece evento em 5% de um grupo. Então tem que incluir doente pra caramba, tem que incluir 10 mil doentes, 20 mil doentes, para eu conseguir mostrar que reduzir alguma coisa, às vezes para reduzir para 4,5%, né? É uma redução de risco absoluto, mas às vezes a redução de risco relativo ela é significativa, né? Então tem que incluir doente à beça para conseguir demonstrar redução. Eu acrescentei o antihipertensivo, por exemplo, e eu quis reduzir, sei lá, mortalidade. E às vezes reduziu de 5 para 4,5. E aí, com uma amostra gigantesca, você consegue mostrar esse efeito. Então, o bizu que muitas empresas, muitos cientistas utilizam para fazer um estudo, ele aumenta, ele bota um monte de coisa no desfecho composto, justamente para aumentar o número de eventos, para assim eu conseguir encontrar uma diferença. Só que, por exemplo, às vezes o desfecho muito duro, eu quero saber assim, por exemplo, eu quero saber se reduziu morte cardiovascular. Só que morte cardiovascular aconteceu muito pouco. Então, às vezes, para aquele desfecho morte cardiovascular, o estudo não é bom. O estudo não vai ser bom, ele não vai ser suficiente para me dizer se ele teve diferença ou não. Às vezes você vê visualmente que parece ter uma diferença no gráfico, mas às vezes você não consegue significância estatística para provar que houve diferença de um grupo ou não, tá bom? Então é ruim quando você coloca muito evento no desfecho primário, porque olha só, vamos lá. Internação por angina instável tem o mesmo peso do que uma morte cardiovascular? Agora eu te pergunto, tem o mesmo peso? Não tem, né? Se você tivesse que escolher alguma coisa, você prefere internar por angina instável ou prefere morrer por algum evento cardiovascular? Você vai preferir internar por uma angina instável, né? Claro que quando a gente trabalha com um estudo, a gente fala assim, poxa, internar por angina instável significa que é um evento grave, o paciente quase morreu, é um paciente que potencialmente poderia ter morrido, então por isso que a gente bota no mesmo grupo. Beleza. Insuficiência cardíaca. Insuficiência cardíaca está no mesmo grupo, parada cardíaca ressuscitada. Esse desfecho composto, ele foi modificado no decorrer do estudo, justamente para aumentar. Esse estudo teve um número de eventos mais baixo do que o pré-especificado, então isso atrapalha na avaliação como um todo do estudo, tá? Então estou falando isso tudo, estou enrolando isso tudo só justamente para você entender que conhecer conceito de tamanho amostral, entender desfecho primário, tudo isso vai ser importante na hora de você fazer uma análise crítica do estudo, beleza? Desfechos secundários, tempo para morte cardiovascular ou infarto, isso aqui que eu acho que é o mais importante de todos, né? Porque é isso que eu viso reduzir quando eu estou pensando em revascularizar meu doente. Eu quero evitar que meu paciente evolua com infarto ou que ele morra. É isso que eu estou pensando quando eu estou revascularizando meu paciente, tá? Só que aqui é um desfecho secundário. Então, eu vou aproveitar, síndrome de Jaque, já que eu vou estudar essas coisas aqui nesse estudo, eu vou aproveitar e vou ver isso. Só que não é a melhor estratégia, né? A gente sabe que não é a melhor estratégia, porque o estudo não foi desenhado para ver isso aqui, tá? Não foi desenhado. Então, porque se fosse desenhado para isso, teria que incluir um número muito maior de pacientes, tá? E seria um estudo que seria muito caro. Esse estudo foi muito caro. Esse estudo, se não me engano, rolou uma história de que custou mais de 100 milhões esse estudo, tá? Um estudo que custou mais de 100 milhões. Então, um estudo que provavelmente a gente não vai ter outro, né? Provavelmente a gente não vai ter nada parecido com o isquímia mais pra frente. Estudo muito caro, a não ser que alguém queira bancar esse estudo, né? É um estudo que vamos ser sinceros, esse estudo tem que ter, tem que ter financiamento governamental para conseguir rolar, não tem jeito. Porque para a indústria, qual é o grande benefício disso? Zero, né? Então, dificilmente. É claro que a indústria distante, vamos querer financiar isso, mas um estudo que tem chance de dar um resultado negativo, né? Eles não vão investir, né? Não vão investir. Beleza? E além disso, desfechos relacionados à qualidade de vida, tá? Outros desfechos, morte pelas as causas, benefício líquido e componentes do desfecho primário.
Então vamos lá. Aquele negócio que eu falei para vocês. Então, ele trabalha com o quê? O estudo ele trabalha com poder. Poder, o estudo idealmente ele tem que ter um poder superior a 80%, tá? E ele quer detectar uma redução de 18,5 na redução relativa do endpoint primário, do desfecho primário, assumindo que em 4 anos o desfecho acumulado vai ser de 14%. Então, ele imagina que em 4 anos vai ter 14%. Ele está achando que no grupo de revascularização eu vou ter uma redução. Tá? Então é isso que ele. E a partir disso ele faz a continha, ele chega à conclusão que ele precisa de um N de 5.179 pacientes. Tá? Análise pré-especificada, análise de intention to treat. O que é intention to treat? Digamos que eu botei assim, ó, botei o doente no grupo tratamento clínico. O doente fez angioplastia. Ele vai continuar sendo analisado como paciente de grupo de tratamento clínico. Né? Isso vai falsear a minha análise? Vai falsear a minha análise, não tenha dúvida disso. Mas então por que você analisa assim e você não analisa de fato quem fez angioplastia e quem não fez angioplastia? Porque aí eu perco minha randomização. Eu faço toda a minha randomização justamente para ter 2 grupos iguais e por isso que eu faço análise intention to treat. Existe a crítica com relação quando tenho muito crossover, eu tenho que sempre evitar o crossover no meu estudo, né? Só que a gente sabe que tecnicamente, ainda mais estudo de intervenção, é quase tecnicamente impossível você evitar o crossover, até porque tem médico assistente não quer saber, meu doente está no estudo, se ele achar que o doente tem que revascularizar, vai revascularizar e acabou, não tem conversa. Tá? O que acaba sendo um limitante para o estudo. Né? Você consegue enxergar que isso vai ser uma limitação para o estudo. Você não consegue controlar todas, é um estudo controlado, mas você não consegue controlar todas as variáveis. Tá? Além disso, tem outros modelos aqui, mas eu não vou entrar nesses detalhes. Então, critério de elegibilidade para entrar no estudo. Então, o paciente tem que ter acima de 21 anos, tinha que ter isquemia moderada a grave. O que é isquemia moderada a grave? Então, vamos lá. No paciente que faz, por exemplo... Opa, fiz besteira aqui. Foi. No paciente que tem, por exemplo, foi para o exame nuclear, cintilografia, mais de 10% de isquemia. Ou o SDS maior ou igual a 7. SDS é o Summit Difference Score. Você pega o número de segmentos lá, você vai dar uns pontinhos lá para o segmento da cintilografia, né? Então a diferença é que justamente o que vê a isquemia, quando é superior a 7, ela vai dar uma isquemia superior a 10%, tá? O eco com mais de 3 segmentos com indução de hipocinesia moderada ou grave. Então o paciente lá no pico do estresse, mais de 3 segmentos pararam ou evoluiu com hipocinesia ou com acinesia. O paciente que vai para a ressonância e na perfusão mais do que 12% de miocárdio isquêmico, ou 3 dos 16 segmentos com indução de hipocinesia ou acinesia. Tá? A avaliação da ressonância, além da parte isquêmica visual pelo dipiridamol, ela também faz análise também contrátil. Tá? E aqui foi incluído no decorrer do estudo, isso aqui não existia no início do estudo, foi incluído no decorrer do estudo, é a presença do teste ergométrico com uma depressão superior a 1,5 do segmento STI, mais de 2 derivações, ou superior a 2 milímetros em uma única derivação se o paciente atingir menos de 7 metros e tiver angina associada. E aí o paciente ia esse paciente preenchia os critérios de inclusão, o paciente ia para angiotomografia de coronárias. O paciente só era incluído se eu tinha uma estenose superior a 50% em algum vaso maior. E o paciente tinha que ter pelo menos também estenose também superior a 70% em vaso proximal ou vaso médio. Se o paciente tinha uma estenose superior em vasos maiores, né? Left main é lesão de tronco superior a 50% do doente era excluído do estudo. Critérios de exclusão: insuficiência cardíaca, angina inaceitável, apesar de todo o tratamento clínico, a gente sabe que esse doente com angina intratável tem que ir para a coronariografia, fração de ejeção menor do que 35%, então aquele paciente com disfunção miocárdica. Tá lá, 40 de fração de ejeção, 45 fração de ejeção, ele entrou. Então ele entrou, tá? Síndrome coronariana aguda recente,
assim como a intervenção recente, seja ela por angioplastia ou cirurgia, e um clearance abaixo de 30 ou diálise. Esse doente entrou no isquemia renal crônico, no isquemia renal crônico. Então, os endpoints, né, foram sempre avaliados por um time, né? Então a ocorrência de endpoint sempre foi avaliado por um avaliador externo, né? E aqui são as definições principais dos desfechos. O que é uma morte cardiovascular? O que ele considerou morte cardiovascular? Aquele paciente que morreu com uma situação cardíaca, né? Ou um evento cardíaco que levou à morte de uma maneira direta, né? Ou causa vascular, né? Porque às vezes o doente ele interna com choque cardiogênico e morre de pneumonia, por exemplo. Mas o que levou ele para o hospital, né, foi o fato dele ter um choque cardiogênico. Isso aí é só para deixar bem claro, né? Aqui é uma situação que gerou uma grande situação de crítica a esse trial. Então vamos lá, é o paciente que faz o infarto do miocárdio. Qual é a definição de infarto do miocárdio nesse paciente? Existe o famoso infarto espontâneo, né? Tipo 1, tipo 2, tipo 4B e 4C, né? Que aqui ele utilizou o ponto de corte, né? Ele não utilizou o percentil 99, utilizou o limite superior do teste, né, da troponina. E tem a questão do infarto per procedimento, que eu quero mostrar isso para vocês. Olha só, galera. Ele utilizou um critério diferente para definir o infarto per procedimento, o infarto relacionado ao procedimento, né, que é o infarto tipo 4 e o infarto tipo 5. No caso, olha só, ele teve uma preferência pela CKMB em relação à troponina. Primeiro ponto. Então, preferência pela CKMB. E segundo ponto, olha só, ele utilizou ponto de corte que a gente não utiliza. Aqui troponina 35 vezes, aqui troponina 70 vezes. Ele tirou isso da onde, galera? Claro que ele usou um critério mais rígido, porque realmente, com o procedimento, é normal ter algum grau de elevação de troponina. Tanto que, com a definição nova de infarto, aqui a gente trabalha quando é infarto relacionado à angioplastia 5 vezes, aqui é infarto relacionado à cirurgia 10 vezes, né? E além disso, ele precisava pelo menos um dos seguintes. Ou o paciente tinha alterações novas, né? Eletrocardiográficas, né? Novas alterações eletrocardiográficas. E aí, no caso, teve ou elevação de segmento ST, ou depressão de segmento ST, ou onda aqui patológica nova, ou um novo bloqueio de ramo esquerdo, ou o paciente foi para a angiografia, teve redução do fluxo, né? Ou evoluiu com dissecção, né? O tipo C, ou se a partir do momento que você utiliza o critério de biomarcador isoladamente, nesse caso a troponina tem que ser 70 vezes acima do limite superior, ponto de corte, né? Então isso aqui gerou um pouquinho de debate na época da apresentação do estudo, porque ele utilizou um critério diferente para definir infarto relacionado a procedimento. E o mesmo vale aqui para o infarto relacionado à cirurgia cardíaca. Só que o ponto de corte aqui é mais elevado ainda quando você utiliza só o critério de biomarcador acima de 100 vezes. Critérios de angina estável, esse é critério tradicional, não tem nada demais. Insuficiência cardíaca, o paciente tinha que permanecer pelo menos 24 horas internado no hospital por insuficiência cardíaca. Tinha que ter sintomas necessariamente, né? E o paciente que evolui com parada cardíaca ressuscitada, né, tinha que ser uma parada fora do hospital, né? Fora do hospital. E aqui é o fluxo de inclusão de doentes no trial, tá bom? Galera, se surgir qualquer dúvida, manda aí no chat, que eu tô aqui de olho no chat, tô aqui disposto e vamos respondendo, beleza? Então tá. Então foram incluídos 8.518 pacientes, né? E em 3.339 nós tivemos falência de screening, né? Ou o paciente não tinha isquemia, ou o paciente não tinha lesão obstrutiva, ou o paciente era portador de lesão de tronco, né? Alguns doentes foram incluídos nesse estudo aqui, no tchau isquemia, tchau. Então vamos lá. Isquemia com sintomas, esses pacientes com isquemia, sintomas e onde foi identificada lesão não obstrutiva, o paciente foi incluído nesse estudo aqui, tá? Então vamos lá. O estudo foi randomizado, né? 5.179 pacientes, né? Fizeram a angiotomografia 73% dos pacientes, então mais ou menos 2.500 para cada lado, tá? Randomizados para ambos os grupos, com tempo médio de follow-up, né, 3 anos e meio nos dois grupos, tá bom?
E a proporção de follow-up, né, foi bem parecida. Não teve perda de follow-up, né? A grande maioria dos doentes, a gente não teve perda. Então vamos lá. Aqui a gente fala sobre alguns trials anteriores, né? Que ele fala que as contribuições dos estudos anteriores, né? Algumas limitações dos trials anteriores, né? Que ele fala que, por exemplo, que a randomização geralmente acontecia só depois do cateterismo. Eu não vejo isso como um trial de viés de seleção, eu não acho, tá? Porque eu quero conhecer a anatomia do meu doente, isso aí eu acho que é importante conhecer a anatomia. No estudo Courage e no Bari 2D, por exemplo, não utilizamos estentes farmacológicos, só estente convencional, isso pode ser uma limitação do estudo também. Nos estudos anteriores não tinha um mínimo de isquemia para você incluir o doente no estudo, não tinha. Em algumas situações, a angioplastia não foi guiada pelo FFR, como no Courage e no Bari 2D, e a revascularização não foi realizada nem no Courage nem no FEM2. Então são limitações dos trials anteriores, tá? E aí surge essa pergunta, né? Se tem algum grupo de alto risco nessa população, né? Outro em relação ao left main, que é o paciente com lesão de tronco, onde a revascularização rotineira pode melhorar os desfechos na era moderna? Então vamos lá, vamos analisar agora as características da população. Aqui tem as duas populações, a população que foi encaminhada para estudo invasivo, para o estudo conservador. Você vê que a idade da população é a idade da população, mais ou menos, que se apresenta com síndrome coronariana, em torno de 64 anos, né, a idade média, né? A maioria de homens, né, que é o que a gente observa também com maior frequência, né? Mulher é mais incomum do ponto de vista de DAC crônica, né? Hipertensão bastante prevalente, ambos os grupos, diabetes também bem prevalente, né? Histórico de infarto prévio também bem prevalente. A grande maioria dos doentes, olha só, a grande maioria dos doentes, a fração de ejeção média, a mediana da fração de ejeção é de 60%. Então, é um trial de pacientes que, primariamente, tem fração de ejeção preservada, tá bom? Então, você já começa, por mais que você tenha incluído doentes que tinham, você excluiu doentes com fração de ejeção abaixo de 35%, a proporção de doentes com fração de ejeção baixa é pequena nesse estudo. Tá bom? Então isso é um dado importante. Você pode ver que a pressão arterial está razoavelmente controlada de acordo com as metas atuais, né, para controle de pressão arterial, né? Talvez um pouquinho mais baixo, né, mas sempre mantendo uma sistólica acima de 70, né, para garantir perfusão coronariana, tá? Você pode ver que o LDL também não é um LDL tão baixo assim, teoricamente teria que manter um LDL num paciente de alto risco coronariano abaixo de 50, né? Mas é um LDL que é razoavelmente baixo também, né? A mediana do LDL. E aqui me chama atenção esse dado aqui. Olha só, 90% dos doentes tinham histórico de angina. Se é um doente que tem histórico de isquemia, você concorda que não deveria ser 100%? Eu estou só incluindo doente com isquemia moderada grave. Isso aqui tinha que ser 100% para mim. Vocês concordam? Aqui tinha que ser 100% para mim. Isso aqui já me liga um alerta aqui nesse estudo. Beleza. A angina só ficou mais frequente nos últimos 3 meses em 1/3 da população, mais ou menos. Tá? Qual é a modalidade de estresse que foi realizado? 25% dos pacientes que foram submetidos ao estresse foram através do teste ergométrico. Isso pode comprometer também o resultado do meu estudo, porque a gente sabe que o teste ergométrico é um estudo que tem muito falso positivo, né? Isso aqui são do próprio estudo. Vamos lá. Aqui é a parte da interpretação do laboratório, né? Isso aqui, lembra que eu falei que no início que o estudo de isquemia ele foi avaliado inicialmente no centro, foi avaliado para um core lab, né, que foi avaliado depois, né? E eles reavaliavam de fato se a isquemia era severa ou não. A grande maioria é isquemia severa, né? Que mostra que realmente. Mas a gente tem metade dos pacientes, aqui eu tenho 34% dos doentes com isquemia moderada e 12% sem isquemia. O doente, para mim, tinha que estar fora do estudo, concorda? O doente sem isquemia tinha que estar fora do estudo. Isso pode comprometer o resultado do meu estudo? Pode comprometer o resultado do meu estudo. Então vamos lá. Isso aqui faz parte da anatomia coronariana que foi encontrada na angiotomografia, porque é o único que a gente tem em ambas as situações. A maioria dos doentes tinham mais do que 3 lesões, olha só, quase 50% dos doentes eram lesões trivasculares, eram pacientes trivasculares, né?
você pode ver que a maioria incluía lesão de descendente anterior. Isso é importante porque às vezes você fala assim, pô, tô com um doente com lesão de DA proximal. Então você consegue observar melhor nesses pacientes. Paciente com DA proximal, por exemplo, você leva a informação, você está diante de um paciente no teu consultório com DA proximal, você pode levar o resultado desse estudo para ele. Aqui é do ponto de vista de controle de fatores de risco, né? Você pode ver que a maioria, isso aqui na avaliação basal na última visita, a grande maioria estava usando algum grau de estatina. Nem todos estavam utilizando estatina de alta intensidade, só que no final a maioria já aumentou a adesão à estatina de alta intensidade, né? Muitos pacientes utilizando inibidores da ECA, né? Olha só, como eu mostrei para vocês, o LDL de entrada 83, o LDL de saída 65, muito próximo, né, das metas atuais para controle de LDL, que é abaixo de 50. Aqui o LDL abaixo de 70, né? 32% tinha isso no início do estudo, no final quase 60% tinha o controle de LDL, assim como a pressão controlada. Hoje os alvos de pressão estão mais rígidos, né? O uso de aspirina, cessação de tabagismo, né? E a terapia médica otimizada. Se você for analisar o Courage, que foi um grande estudo, né, de DAC crônica, né, a taxa de pacientes que conseguiram um bom tratamento clínico otimizado foi muito baixa, né, chega a menos do que 50%. Aqui nesse estudo você conseguiu, o estudo conseguiu uma alta taxa de bom tratamento clínico médico otimizado. Isso aqui é do ponto de vista de uso de medicações, né? Beta-bloqueador foi igual, né? Bloqueador de canal de cálcio um pouquinho maior na população de conservador normal, né? Uma estratégia, a gente pode utilizar o bloqueador de canal de cálcio como anti-anginoso, né? Outras medicações não anginosas, é normal que na população conservadora a gente vai utilizar mais medicamentos não anginosos, né? A presença de DAPT vai ser maior, obviamente, na população tratamento invasivo, né? Opa! Então vamos lá. E aqui do ponto de vista de cateterismo, olha só, galera, isso aqui é importante. Todo mundo, você ainda vê que 4% não fez cateterismo, que foi para o grupo invasivo, né? Você vê que no grupo conservador, conforme o tempo vai passando, em 4 anos, 28% dos pacientes já fizeram cateterismo, sendo que em 4 anos, 23% foi revascularizado. E olha o que me chama atenção aqui. Aqui 96% dos pacientes fizeram cateterismo. Mas olha só, revascularização, 80%. Significa que no braço de estratégia invasiva, 20% não revascularizou. Os doentes foram para o CAT, os doentes não tinham... A maioria foi por não possuir lesão obstrutiva. Alguns não foram revascularizados realmente porque não tinham condições de revascularização. Nesse caso, tudo bem continuar nesse grupo, mas eu estou analisando um estudo que compara estratégia invasiva versus estratégia conservadora, onde nem todo mundo que vai para a estratégia invasiva de fato o faz, e no grupo de estratégia conservadora eu tenho 23% dos pacientes que fazem revascularização. Então agora é a hora de botar a mão na cabeça, galera. Isso aqui eu gosto muito de falar. Vamos lá. No estudo que eu estou querendo, por exemplo, mostrar redução de infarto, redução de morte, se no meu grupo que eu desenho para estratégia conservadora, eu revascularizo, se eu estou revascularizando é porque alguém tomou decisão de revascularização. O paciente não chegou lá assim, pronto, eu quero revascularizar agora e acabou. Não, não é assim. Um médico tomou a decisão de revascularização. Se ele tomou a decisão de revascularização, porque alguma coisa estava errada. Ou o paciente estava com angina intratável, ou o doente estava com dor em repouso, o doente estava apresentando insuficiência cardíaca. Alguma coisa aconteceu para eu tirar essa informação, para eu decidir que eu vou intervir nesse doente. Então, esse doente que está sob risco de morrer no grupo conservador, o que eu faço? Não, tu não vai morrer não. Eu revascularizo esse doente. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer, galera? Então... eu estou comparando uma população que está sob risco de morte, eu estou comparando dois grupos, né? Os dois grupos estão caminhando, né? Com risco de morte. Os dois grupos estão com risco de morte. Só que quem está quase morrendo aquele, opa, vem para cá pro meu grupo, galera. Vamos trocar de lado. Vamos trocar de lado. Pula o muro que o muro tá baixo. Você está me entendendo? Então, o evento que estava prestes a acontecer no grupo conservador, o evento que estava prestes a acontecer no grupo conservador, o que acontece? Eu
puxo esse doente para a estratégia invasiva. Então fica muito difícil eu conseguir mostrar, eu vou intervir sempre, se é meu paciente de consultório, o doente começa a apresentar. Como eu mostrei para vocês, esse doente dificilmente ele faz uma síndrome coronariana aguda, o paciente geralmente ele piora a angina. É um doente que vem piorando a angina, então é um doente que geralmente eu indico para o cateterismo, onde tem lá uma lesão de 80% a 90%, e eu vou intervir, galera. Eu vou intervir. Aí você fala assim, mas você está intervindo, não está benefício de mortalidade. Eu acho que o estudo ainda não tem essa capacidade de mostrar isso. Tá certo? Não tem essa capacidade, porque para eu mostrar 100%, eu teria que ir até o fim na estratégia conservadora. Não vai revascularizar, não vai. Ninguém vai fazer isso porque é antiético. Mas o certo para você dizer com certeza que a estratégia de revascularização ela não tem benefício de redução de mortalidade de infarto, por exemplo, o paciente que for alocado para o conservador vai ficar no conservador até o fim. Uma vez conservador, sempre conservador. Entendeu? Então, aí sim, o paciente sempre foi conservador. Sempre foi conservador, nada aconteceu com ele. Então, esse doente, aí sim você poderia, esse doente sim eu poderia dizer, realmente, por isso que geralmente o doente que teria chance de morrer, aquele doente está quase fechando o vaso, eu vou lá e vou angioplastar esse doente não vai morrer. Esse doente não vai morrer. Como é que eu vou mostrar a redução de mortalidade se eu tiro o doente da cova? Com a revascularização. Entendeu, galera? Isso aqui é uma coisa importantíssima que eu não vejo quase ninguém comentando sobre isso. Isso me incomoda. Eu tô aqui para discutir com vocês, galera. Você também pode discordar de mim. Manda aí o que você tá achando aí. Você consegue enxergar isso? Diz aí o que você acha. Fundo do seu coração. Sou dono da verdade não, galera. Não sou dono da verdade. Mas essa é a impressão que eu tenho quando eu analiso esse tipo de trial. Olha só, galera. 20% não foi revascularizado. 20%. E aqui eu tenho 23% que foi revascularizado. 23%. Então, vamos lá. Então, beleza, né? Então, modo de revascularização. Como é que esse paciente aqui, 20%, como eu já tinha falado, não fez nenhuma revascularização. 2/3 não tinham doença insignificante. Doença insignificante no cateterismo. E 1/3, isso porque, olha só, galera, eu não cateterizei os doentes do grupo conservador. Quantos doentes que eu botei no grupo conservador que não tem lesão obstrutiva? Eu sei que, por exemplo, quando eu falo de isquemia, quando eu trabalho com isquemia, todos os meus exames não são 100%. Todos os meus exames têm falso positivos. Como é que eu garanto que todos os pacientes têm isquemia de fato? Qual é o padrão ouro de isquemia? Cintilografia é padrão ouro de isquemia? Não é. Ecocardiograma substrais é padrão ouro de isquemia? Não é. E todos esses estudos, quando você avalia sensibilidade e especificidade, você olha para o CAT e você vê lesão obstrutiva. Mas isso ainda assim não quer dizer que o doente tem isquemia. Qual é o padrão ouro de isquemia? FFR? Não sei. Na minha opinião, o padrão ouro, a melhor característica que fala sobre isquemia, sabe qual é? É dor no peito. Você viu lá que a maioria dos doentes não tinham dor no peito? Tinha doente sem dor no peito. Como é que o doente vai ter isquemia? Isquemia silenciosa existe? Existe isquemia silenciosa. Não é impossível o paciente ter isquemia silenciosa. Mas uma isquemia silenciosa, eu tenho trabalhos mostrando que isso vai impactar em prognóstico lá na frente? Entendeu o que eu estou querendo dizer, galera? Então, é isso que eu quero trazer de informação para vocês, tá? Na grande maioria das vezes, os pacientes foram angioplastia. Eu tenho 26% que foram encaminhados para revascularização, né, cirúrgica, né? Lembrando que 50% da minha população era trivascular, tá? Trivascular, 50%, tá bom? Então vamos lá. E aí que estão as curvas, né? As curvas do estudo. Então vamos lá. Aqui é a curva do grupo conservador e aqui é a curva do grupo que foi submetido à intervenção. Olha que tem uma mudança aqui, olha só. Aqui mais ou menos com 1 ano, 1,8, 1,7, eu tenho uma mudança de curva. Aqui, nessa fase inicial, eu tenho uma mortalidade maior, porque aqui eu estou pagando o preço dos infartos periprocedimento, aqueles pacientes que fizeram o procedimento, fizeram elevação da troponina, fizeram algum evento relacionado ao procedimento. Aqui não. Aqui eu estou vendo justamente o benefício da angioplastia a longo prazo. Se você analisa todo o período analisado,
sem diferença estatística. Eu preciso olhar para o p-valor? Não. Se aqui inclui a unidade, aqui é o intervalo de confiança, aqui inclui a unidade, passou do 1, foi de 0,8 até 1,08, passou do 1, eu sei que não teve significância estatística. Onde eu tive 15% no grupo conservador, que era geralmente o que era pré-especificado, né? Só que ainda assim, eu fui agregando um monte de coisa para chegar a esse valor, né? Não foi aquele meu tamanho amostral que eu tinha pensado inicialmente, foi incluindo morte cardiovascular, infarto, hospitalização, insuficiência cardíaca, parada cardíaca, e ainda assim foi observado algum grau de redução. Quando você olha só essa fase inicial, vou apagar aqui meu slide, a tinta do meu slide, apaguei. Então, quando eu vejo só os 6 meses iniciais, olha só, houve uma redução significativa. Olha só, houve, na verdade, um aumento significativo. Olha, que não inclui a unidade, tá? Não inclui unidade. Assim como aqui, em 4 anos, olha só, bate na trave da diferença, né? Que aqui, quando é 0%, é porque não teve diferença, né? Bate aqui na trave da significância. Aqui tem, em 4 anos, eu tenho uma redução de uma diferença de risco, 2,2%. Aqui como eu tenho um aumento de risco de 1,9%, tá? Então, eu tenho algum grau de diferença de fato que eu não consegui significância estatística, provavelmente pelo meu tamanho amostral. Se eu aumentasse o tamanho amostral, provavelmente eu encontraria algum grau de diferença, olhando exclusivamente para quê? Para o meu desfecho primário. Agora vamos analisar esse desfecho, que é o desfecho que, na minha visão, que mais importa. Morte cardiovascular e infarto. Aqui está o grupo conservador, aqui está o grupo de tratamento invasivo. A mesma coisa, né? Você vê que um pouco depois de 2 anos, eu tenho essa diferenciação. Você tem essas duas fases. A fase inicial, eu conto muito o infarto relacionado à angioplastia, e depois eu pago mais o preço dos infartos, né? Então aqui, do mesmo jeito, não teve significância estatística, porque eu invadi o 1, tá bom? Aqui em 6 meses de diferença, aqui em 4 anos também foi observada a diferença. Do mesmo jeito que naqueles desfechos principais lá, tá? E agora, quando a gente avalia Net Clinical Benefit, Net Clinical Benefit ele agrega o AVC também. Ele pega toda aquela sopa de letrinhas do desfecho principal, ele agrega também o AVC, tá? E aqui também não teve, voltando aqui, não teve benefício, né? Do mesmo jeito inclui a unidade, não teve benefício. Morte cardiovascular também não teve benefício de redução. Mas olha só, galera, olha como a curva ela começa a separar com o passar do tempo. Vocês estão observando? Uma curva ela começa a separar no passar do tempo. Vamos e com tudo aquilo que eu falei para vocês. O paciente que vai para a revascularização, o grupo da não revascularização, aos pouquinhos está caindo aqui. Aos pouquinhos está caindo aqui. Tá? Então, por isso que provavelmente eu não tenho uma curva muito mais inclinada para o grupo conservador. Eu não sei, é uma hipótese. Morte por todas as causas, 0 de diferença, tá? Infarto do miocárdio também não teve muita diferença, né? Porque acontece que negócio. O doente está chegando a hora de revascularizar. Eu revascularizo o doente, eu não deixo o doente infartar. Como eu falei, esse doente tem placa mais dura, esse paciente tem mais placa cálcica, esse paciente geralmente quando começa a dar problema eu já vou revascularizar. E aqui que negócio que eu falei para vocês, galera, olha só que interessante. O infarto, que é o infarto do procedimento, olha como que ele é muito mais importante no grupo invasivo. E é isso que puxa muito parte daqueles resultados lá no início, no início da curva. Olha só, eu tenho um aumento só no início, depois aacabou. Porque infarto pré-procedimento só vai acontecer no início mesmo, porque é o procedimento. Agora, olha aqui, galera, infarto espontâneo. Olha só, infarto espontâneo. O doente está lá, pluf, dor no peito, vai para emergência correndo lá com dor no peito. Olha a diferença, galera. Olha a diferença. Eu tenho aqui um P significativo. O grupo que foi submetido à intervenção, olha só, 33%, reduzir infarto espontâneo em 33%, galera. Opa, cliquei demais aqui. Eu reduzi infarto espontâneo em 33%. Olha que interessante. Então, eu tive benefício, sim, no grupo de intervenção na redução de infarto espontâneo. E sempre lembrando, eu tive essa redução, sendo que nesse grupo aqui eu tenho paciente sem isquemia, e nesse grupo aqui, 23% entrou no grupo de baixo.
Se eu fizesse uma análise separada, eu tenho grande chance de ter esse resultado muito mais, com uma magnitude muito maior. Só que tem aquele detalhe, eu perco minha randomização. Eu perco minha randomização. Vocês conseguem entender, galera? Não é tão assim, eu tenho que, não vou revascularizar de jeito nenhum, porque não tem benefício, porque não tem. Analisa com calma seu doente. Não é, eu acho que a grande mensagem do isquímia é que você não precisa ter pressa para tomar de decisão, mas você precisa entender o que está acontecendo com o seu doente. Se é um doente que já começa a ter angina limitante, é um doente que já tem episódios mais frequentes de angina, revasculariza o seu doente, não cai na bobagem, não vou ter benefício de mortalidade, vou ficar empurrando. Claro que é fundamental você otimizar o tratamento clínico. Se o doente ficou bem com o tratamento clínico, deixa o doente em tratamento clínico. Se o doente não está com o tratamento clínico otimizado, otimiza o tratamento clínico. O doente não ficou bem com o tratamento clínico otimizado, vai mandar o doente para revascularização. É isso que a gente tem que fazer, galera. Não tem que ter pena de revascularizar. Hoje em dia, cada vez mais a revascularização está cada vez melhor. Os centros de hemodinâmica cada vez melhores, os stents estão cada vez melhores, cirurgia cada vez melhor. Então, besteira, bullshit você ficar, às vezes, pegando uma informação isolada e tentar levar para o seu mundo clínico, né? Aqui, internação, hospitalização por angina instável, né? Hospitalização por angina instável não teve diferença, mas olha só, a taxa de ocorrência é muito baixa. Imagina que aqui está 5%, aqui não tem um valor, né? Mas a ocorrência de eventos muito baixa, né? Aqui PCR quase nada acontece, né? E hospitalização por insuficiência cardíaca, né? Foi mais comum no grupo de intervenção, né? E eu confesso que eu não consigo justificar esse resultado para vocês. Quem quiser falar aí, pode falar, tá? E do ponto de vista de AVC, foi bem parecido em ambos os grupos, né? Aqui análise pré, que foi uma análise pré-especificada, né? Em cada um dos subgrupos, deixa eu ver se tinha algum subgrupo que tinha algum benefício mais favorecendo a estratégia invasiva ou não. Aqui a questão da elegibilidade do Core Lab de isquemia, né? Isso aqui não teve diferença, né? O grupo de diabéticos foi exatamente igual, né, nos dois estudos. Olha só que interessante. Esse dado aqui eu não consigo explicar também. Olha só, que dado esquisitíssimo. Tem estudo que às vezes ele traz para você um dado que, no meu ponto de vista, é injustificável. Como é que num paciente que tem angina mais frequente, eu favoreço o tratamento conservador? Não tem muito sentido, né? Não tem muito sentido isso para mim, tá? Aqui ele diz qual é a otimização do tratamento médico na fase inicial, né? O número de vasos é bem igual, né? O fato de você ter lesão proximal também não teve diferença, né? E aqui é o grau de isquemia, que isso aqui é importantíssimo. Você faz o exame lá, deu uma isquemia. Quanto mais severa é a isquemia, olha só como existe uma tendência. Isso aqui, realmente, o resultado pode não ter sido significativo, porque não teve um N significativo para isso. Mas olha só como tem uma tendência, que conforme é mais severa a isquemia, existe uma tendência a favorecimento ao tratamento clínico. Beleza. Isso aqui é um dado muito interessante, galera, do ponto de vista de probabilidade o paciente a não ter angina de acordo com a frequência de angina, tá? Isso dependendo do tratamento invasivo. Olha só, galera, imagine aqui nesse paciente aqui. Nesse paciente que a probabilidade de angina, um paciente que esse aqui é a probabilidade do paciente ficar sem angina depois do segmento, né? Um paciente que tem angina semanal. Paciente que tem angina semanal. Isso aqui é um score de frequência de angina. Um paciente que tem angina semanal, se o paciente foi alocado no grupo conservador, a chance desse paciente não ter angina é de 15% apenas, tá? Já no grupo que foi submetido à estratégia invasiva, 45%. Olha que interessante, galera. Então, às vezes você vai alocar o paciente para uma estratégia invasiva para você livrar ele de angina. O paciente vai ficar parado em casa, o paciente vai ficar limitado, o paciente não vai conseguir trabalhar, o doente não vai conseguir fazer atividade física. Tem que pensar nisso tudo, galera. Olha a NNT, 3. Olha que interessante, galera. 3 de NNT. Para você reduzir episódio de angina. Eu tenho que tratar 3 doentes com terapia invasiva para reduzir uma angina. Isso é NNT excelente, galera. NNT excelente, tá? Então isso aqui isso aqui conforme os meses, né? Isso aqui é a mesma curva conforme os meses, né? Então tem o mesmo grau, né?
Então, isso aqui não é... Isso aqui que é o dado final para a gente terminar a nossa live, galera. Isso é um dado que tem no estudo, tem no artigo, né, que foi publicado. O artigo foi publicado em 2020, o trial saiu em 2019, o artigo só foi publicado em 2020, né? E isso aqui só está no artigo, não estava na apresentação. Então, só depois dessa apresentação que a gente conseguiu avaliar. Olha que interessante. Que negócio, esse dado a gente já tinha, né? 90% dos doentes tinham angina. Esse aqui é toda a população, né? Aqui é toda a população. Tá? Então, 90% dos doentes tinham angina. Então, 10% não tinha angina. Aqui é aquela população que ficou com angina mais frequente, 26,3%. Início da angina nos primeiros 3 meses, 16%. Isso aqui é aquele score da frequência de angina, tá? Angina diária ou semanal, que é aquele doente mais grave, né? 20%. Esse doente aqui, na minha visão, é o doente mais grave de todos. É o doente mais grave de todos. Esse doente é incomum no estudo, ó. 20% da população tem angina diária ou semanal. Angina algumas vezes por mês. A maioria do estudo, quase metade dos doentes só tem alguns episódios de angina por mês. Angina que não é limitante. O paciente sem angina nas 4 semanas anteriores, 1/3 da população sem angina, galera. Sem angina. Como é que o doente, eu posso te dizer que esse doente tem de fato uma isquemia grave? Me diz aí, galera. Me diz. Ah, mas o teste pode ter dado falso positivo. Entendeu, galera? Entendeu esse detalhe aqui que é importantíssimo? Então, principais limitações. Um trial que não foi cego, né? Do ponto de vista de estratégia. O doente que foi revascularizado sabia que tinha sido revascularizado, né? Esse paciente não pode ser utilizado, esse trial não pode ser utilizado para paciente com uma síndrome coronariana aguda recente, para paciente com muitos sintomáticos, para paciente com estenose de tronco e para paciente com fração de ejeção de menor do que 35%. Tá? A questão de os achados do trial, ele não pode ser generalizado para centros que tenham alta taxa de complicações. Por exemplo, se o teu hospital tem alta taxa de complicação, você não pode levar esse dado para a tua população. Porque nesse trial a taxa de complicação foi muito baixa. Então, se seu público do seu hospital tem muita complicação, você não pode levar essa informação, né? A questão de revascularização completa também não foi avaliada nesse estudo. Então, outra questão, revascularização completa versus revascularização não completa. Mulheres foram excluídas do estudo, mas geralmente são excluídas da randomização, foram mais excluídas da randomização do que mulheres, porque tem menos isquemia e menos lesão obstrutiva, né? Então, talvez para mulher esse trial não seja um trial muito bom, né? Então, também tem que levar em consideração. O paciente que você está vendo no seu consultório é uma mulher, talvez você não consegue levar esse detalhe para esse seu estudo. Beleza? Então, isso aqui são um sumário dos estudos, né? Basicamente, esses detalhes que é importante, infarto espontâneo foi reduzido com a estratégia invasiva, né? Questão de baixa mortalidade em todos os grupos, né? Isso foi também observado, né? E eu acho que é basicamente isso, né, galera? Conclusões, isquemia é o maior estudo, né? E provavelmente vai ser o maior estudo da vida, né? Eu acho difícil alguém tentar replicar o isquemia, um estudo muito caro, né? É um estudo que traz informações importantíssimas, eu não tenho dúvida que esse estudo ele é importante, né? De forma alguma, mas eu acho que ele não joga ainda a pá de cal sobre a intervenção, de forma alguma, sobre a revascularização. Eu acho que a principal mensagem final do isquemia você não precisa ter pressa em revascularizar um doente. O tratamento médico otimizado, ele funciona. Na falência do tratamento médico otimizado, um paciente que deve ser encaminhado para a revascularização. É um paciente que você não deve, talvez, esperar tanto. Tá? É um paciente que você chegou, o paciente tem lesão obstrutiva grave. Você começa o tratamento clínico, o paciente fica assintomático, o paciente fica bem, especialmente, sobretudo, o paciente com fração de ejeção preservada, que é o grosso do estudo, tá? Então, esse doente você vai manter tratamento clínico até o momento que esse paciente começa a desenvolver sintoma. Desenvolveu o sintoma, um abraço, vamos revascularizar
e acabou. Eu acho que essa é a principal mensagem do estudo. Beleza? E aqui também ele fala basicamente isso. Do ponto de vista de qualidade de vida também, como eu falei, se o paciente está sentindo isquemia, é importante você considerar a isquemia. Dúvidas, galera? Falei bastante aí, eu acho que é um traio importantíssimo e fundamental para a nossa prática clínica. Eu espero que eu tenha clareado alguma coisa na cabeça de vocês, tá? Prazer inenarrável estar na presença de todos vocês aqui. Muita paz em vossos corações. Até a próxima oportunidade. Como você já sabe, meu corpo vai embora, mas meu coração permanece com vocês. Galera, grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.